Pessoal, vamos falar um pouquinho agora a respeito da lei de interceptação telefônica. Eu vou compartilhar com vocês aqui a legislação. Nós vamos falar então da lei 9.296 de 96, tá? Bem, essa lei, ela surgiu no governo do Fernando Henrique Cardoso, com o intuito de regulamentar ali disposições existentes na própria Constituição Federal, né, que previam a possibilidade ali dessa interceptação dos dados telefônicos, tá? É uma lei bem curtinha, eu brinco com os meus alunos que é uma lei ali com 12 artigos, mas que dá para fazer um bom estrago na vida do sujeito, tá? Vamos lá, o que é que eu quero dizer quando eu falo isso, né? Que ela dá para fazer um bom estrago na vida do sujeito, né? Veja só, o que é a interceptação telefônica? A interceptação telefônica, ela vai acontecer quando nós temos ali uma autorização judicial, tá? Então, eu preciso da autorização do Poder Judiciário, em regra, ouvido do Ministério Público, né, que se manifesta mediante ali um pedido, né, da autoridade policial. Então, a autoridade policial faz um pedido, o Ministério Público se manifesta a respeito daquele pedido e o Poder Judiciário autoriza ou não, tá? Na interceptação telefônica, aqueles envolvidos, eles não sabem que estão sendo ali, né, ouvidos, que está sendo captado ali, tá? Você tem a captação, né, das ligações daqueles indivíduos. Na Constituição Federal, nós temos ali que é inviolável o sigilo das comunicações telegráficas, dos dados, das comunicações telefônicas. Olha só, se nós temos essa disposição na Constituição, como que você tem uma lei que permite isso? A lei existe porque lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição, ele diz na parte final que é possível que esse sigilo, né, que essa inviolabilidade, ela seja relativizada por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal, instrução processual penal. Por isso que a legislação veio, para regulamentar isso e permitir esta possibilidade, tá? O que a gente consegue ter ali da própria previsão constitucional? O Constituinte deixou claro que é necessário que haja uma investigação criminal ou instrução processual penal. Caso contrário, não dá para você ter ali a interceptação telefônica, tá? Bem, a Lei 9.296, ela traz logo no início, já estão vendo aí na lousa, que a interceptação, ela é de qualquer natureza, né, para a obtenção de uma prova numa investigação criminal e instrução processual penal, ela tem que observar o que dispõe a lei específica. Ou seja, ela tem que observar o que dispõe a lei 9.296 e depende da autorização daquele juiz competente na ação principal. Ou seja, vai depender da autorização daquele juiz que tem competência para processar o feito, né, da ação principal, que é o quê? Aquele crime que está sendo objeto ali de análise e que demanda da interceptação para eventual prova. Normalmente isso vai acontecer quando? Em regra, pessoal. Pensando principalmente nos pequenos municípios. Tráfico de drogas. A interceptação é o meio mais utilizado pela autoridade policial, mediante requerimento endereçado ao juiz, após, né, e prévia manifestação do Ministério Público, para obter prova diante do tráfico de drogas, tá? Um ponto também que merece atenção, aí no artigo 1º, vocês vão ver que o parágrafo único, ele fala para nós que essa lei vai se aplicar, inclusive, para a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, tá? Bem, o que nós temos aí? Olha, comunicações realizadas por computador, por meio da internet, telefone, celular, tudo isso vai ser objeto da lei de interceptação telefônica. A interceptação, ela vai correr em segredo de justiça, tá? Por conta, é óbvio, do sigilo da própria investigação, né? E também para preservar a privacidade daquele que está sendo investigado. Imagina você estar lá ouvindo a conversa e isso é público, todo mundo vai poder saber. Não dá, né? Então você tem que ter esse sigilo, tá? Outro ponto que nos interessa, a excepcionalidade da medida. A interceptação telefônica, ela não é uma medida decretada em qualquer situação. Então, nós temos ali algumas situações que
permitem ali a interceptação. Então, o que eu digo ali? A contrário senso. Quando que não é permitida a interceptação telefônica? Se você não tem indícios razoáveis da autoria ou da participação numa infração penal. Se a prova daquele crime que está sendo apurado pode ser feita por outros meios. Veja que a interceptação telefônica, então, ela é uma via, eu digo ali, subsidiária. Quando não for possível obter a prova de outra forma, daí sim nós iremos nos valer da interceptação prevista na Lei 9.296. Caso contrário, a interceptação não será utilizada por ser uma medida mais gravosa ao sujeito, tá? Outra situação, se o fato investigado ele for ali uma infração penal punida no máximo com pena de detenção. Ora, se a pena não é de reclusão, pena essa, né, direcionada a delitos ali mais graves, porque se ter ali uma pena, né, um tipo penal cuja pena é de detenção, uma medida tão grave por obtenção do meio de prova. Então, também não vai ser possível nós falarmos em interceptação telefônica. Bem, o que nós temos ainda ali relevantes para nós, né? A interceptação telefônica, ela em que pese, né, demande um requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, ou então a autoridade policial efetua o requerimento, né, ela se manifesta pela interceptação telefônica, o Ministério Público efetua o requerimento ao Poder Judiciário. Nós temos ali, em regra, essa escala tríplice aí, nessa tríplice hierarquia, vamos falar dessa forma, sendo respeitada. Mas é possível que o Ministério Público, ele faça diretamente o pedido à autoridade judicial, ou seja, ao magistrado, independentemente do requerimento da autoridade policial. Da mesma forma que é possível que a autoridade policial requeira diretamente ao magistrado. E daí a gente tem uma outra cartinha aí principal, que o juiz pode decretar de ofício, tá? Não precisa do requerimento da autoridade policial e nem do Ministério Público. Ele ali é o órgão maior, né, dentro dessa tríplice hierarquia aí que eu brinquei com vocês aí, que a gente até deve usar aí, entre aspas, esta expressão, né, mais a título ali de brincadeira, tá? O pedido de interceptação, ele tem alguns requisitos que devem ser cumpridos, né? Se a gente falar de requerimento da autoridade policial, do Ministério Público, a gente precisa ter alguns parâmetros, porque senão, imagina, você vai ali, muitas vezes, acabar violando ali direito de um terceiro que não tem nada a ver com o fato. Então, tomar cuidado. A interceptação, ela tem que conter uma demonstração de que a sua realização ela é necessária. O pedido da interceptação tem que ter isso, tá? Demonstrar que realmente é necessário para apurar aquela infração penal. Os meios que vão ser empregados para apurar, né, para se processar aquela interceptação. O juiz tem um prazo de 24 horas para decidir sobre a solicitação, porque isso tem caráter de urgência, né? Se você chega ao extremo de solicitar a quebra desse sigilo, né? Ou seja, algo que é inviolável pela Constituição vai ser relativizado, isso tem urgência. Então, o juiz tem que analisar em 24 horas, tá? Se houver o deferimento do pedido pelo magistrado, a autoridade policial vai conduzir esse procedimento de interceptação de tudo dando ciência ao Ministério Público, que vai poder acompanhar a realização da interceptação, tá? Daí tem um outro questionamento. É possível que o pedido seja feito verbalmente? Né? Se dirigir diretamente ao magistrado efetuar? Se admite essa possibilidade, tá? Desde que você demonstre os mesmos requisitos, os mesmos pressupostos capazes de subsidiar a interceptação telefônica, tá? A quebra desses dados. Outro ponto interessante para nós, né, é que essa interceptação telefônica não é algo assim simples, que é realizado ali facilmente, né? Você precisa, né, requisitar ali uma assistência e serviço técnico especializado, né? Então, é oficiada aquela concessionária de serviço público de telefonia para que ela, então, né, vamos colocar ali, permita o acesso, disponibilize esse áudio à autoridade policial após autorização do magistrado, tá? Só que essa interceptação não dá para ser eterna, então você também tem que ter um prazo, tá?
A autoridade policial, ela vai ter que realizar toda essa diligência, né, para a obtenção da prova por meio da interceptação no prazo de 15 dias. 15 dias às vezes não é suficiente. É possível que haja a prorrogação por um período maior, mas cada vez que nós falarmos em uma prorrogação, tá? Nós vamos ter ali um pedido fundamentado, tá? Por iguais períodos. Eu vou ter que sempre ter uma fundamentação e um período de 15 dias para cada vez que o pedido ele é feito, tá? Sendo deferido. Caso haja ali a realização dessa interceptação sem autorização judicial ou com qualquer objetivo que não seja aqueles expressos, né, em lei, aquele sujeito que fizer a interceptação, ele vai responder por crime, tá? Crime esse sujeito a pena de reclusão, tá? Diante da gravidade. Se vocês vão olhar aqui, vai incorrer na mesma pena, né? A autoridade judicial que determina a execução, né, da interceptação, se for de uma forma não autorizada em lei, veja a gravidade da conduta. Também vai receber ali uma pena daí de 2 a 4 anos de reclusão e multa, né? Se a captação ambiental de sinais, né, ela for fora também ali da autorização judicial, tá bem? Isso é muito importante, porque o que nós temos? Aquele que realiza a interceptação sem seguir as disposições da lei, ele incorre no crime. Mas a própria autoridade policial, a própria autoridade judicial, que determina a execução da interceptação de uma forma aí que não preenche os requisitos previstos na lei, aquela autoridade judicial, ou seja, o magistrado, ele está sujeito a uma punição. Ele pode vir incidir na figura típica antijurídica prevista aqui no artigo 10, parágrafo único. Eu chamo a atenção para vocês, olha aqui, quando que isso aqui foi incluído, galera? Olha só, Lei 13.869 de 2019. Eu digo para vocês que lei é essa, hein? Essa legislação aqui específica que nós estamos falando aqui, ó, ela é nada mais, nada menos do que a nossa famosinha, né? Ali que gerou uma série de controvérsias, né? A lei ali a respeito do abuso de autoridade, tá? A nova lei do abuso de autoridade, era assim que a gente falava, né? Ainda fala até agora, né? Diante ali das suas previsões, tá? Vamos lá. O que a gente tem também ali, né? Que vale eu mencionar para vocês, a questão da captação e interceptação